Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Eu sou o Gabriel Nogueira e o episódio de hoje está um pouco diferente daquilo que vocês estão acostumados. Geralmente a gente traz um convidado aqui para conversar sobre a carreira dele, sobre o futuro e etc. Dessa vez a gente trouxe um tema e desse tema a gente convidou duas pessoas para conversar sobre ele, que é o Dr. Pedro e o Gustavo, que é CEO de uma farmacêutica, para a gente conversar sobre a cannabis no esporte. Então, por que se fala tanto de CBD, de cannabis hoje em dia como forma de tratamento? Por que a UADA liberou a cannabis? Por que são os primeiros Jogos Olímpicos onde se pode fazer tratamento com o CBD? O que é o CBD? Por que o CBD e não THC? Enfim, várias dúvidas dessa a gente resolveu tirar nesse podcast. Então, fiquem ligados que é um pouquinho diferente, mas com muito conteúdo, então é bem interessante. Espero que vocês curtam. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Hoje é um episódio um pouquinho diferente. A gente vai falar de um tema que a gente vem abordando alguns posts aí já no Mundo Tri e sempre gera bastante dúvida, bastante comentário. Então a gente resolveu trazer aqui dois convidados para a gente conversar um pouquinho sobre a cannabis e a cannabis no esporte, né? Que é o nosso foco aqui. Então, trouxemos o médico, o doutor Pedro Paulo Alvarenga, que é graduado em BH pelo Centro Universitário de Belo Horizonte, e mestre em medicina molecular e faz parte do grupo de médicos da Easy Labs, e o Gustavo Palhares, que é o CEO da Easy Labs, que é uma indústria farmacêutica especializada em produtos de cannabis. Então, primeiramente, obrigado por ter aceitado aí o convite, falar com a gente. Que isso, prazer é nosso. E, bom, antes da gente começar aí também, né, o podcast, falar para a galera, seguir aqui o nosso canal no YouTube, nas plataformas também, fica de olho que tem muita coisa vindo aí. Bom, vamos para o papo, tem bastante pergunta. O Pedro vai ser sabatinado aqui em breve. Pedro, bom, a galera tem falado bastante da questão da cannabis, né, o CBD para cá, CBD para lá. O que é a cannabis medicinal, cara? Bom, então, Gabriel, quando a gente fala de cannabis medicinal, precisamos trabalhar alguns conceitos, né? Tem muitas palavras, muitas subdivisões. Então, cannabis é uma denominação de uma subclassificação de plantas, de angiospermas. Dentre elas, a gente tem algumas espécies, né? A cannabis sativa, a cannabis índica. Então, quando eu falo em cannabis, eu falo de planta. Quando eu falo de canabinoides, são substâncias, são compostos que estão presentes dentro, na composição dessas plantas, né? E a partir de purificação, de extração, a gente consegue ter essas substâncias e analisando-as, a gente tem alguns mecanismos de ação, algumas formas de ação. Então, cannabis é a planta, canabinoide, então, são esses compostos naturais, artificiais, que estão relacionados a essa planta, e canabidiol é um desses compostos, que é um tipo de canabinoide. E também fala-se sobre a maconha. Na verdade, isso é um termo genérico que a gente usa em relação à planta, mas quando se trata da parte medicinal, da parte aplicada à saúde, é um termo que não usamos, né? Então, a gente fala em cannabis, planta, e nos seus compostos e na sua composição. E dentro da planta a gente tem os fitocannabinoides, que é uma gama imensa de substâncias, de compostos. Hoje a gente conhece cerca de 400, 500 compostos que estão presentes, e cada um deles com um papel diferente, cada um deles a cada ano com novas descobertas, novas formas de ação. Então, são termos que, quando se trata de terapia canabinoide, cannabis medicinal, é importante a gente definir e usar ele de uma forma correta. E o histórico do uso do CBD, cara? Você falou que tem aí mais de 400, que sempre vai atualizando. É uma coisa relativamente nova, né? De descobertas do ponto de vista de ciência atual, sim, mas já é algo usado há muito tempo. Então, a gente tem relatos já na antiguidade, na primeira farmacopédia chinesa, já existia desenhos e aplicabilidades dessas plantas
que até então não eram denominados, eles não eram conhecidos, mas sabia-se que essas plantas, enquanto comparadas aos desenhos dessas farmacopédias, tinham aplicações em quadros de dores, muitas doenças reumatológicas, doenças infecto-parasitárias. Então, isso já tinha, a gente já tinha relatos, isso já vinha assim, sendo usado há algum tempo, há anos, né? E com o advento da globalização, isso se tornou muito mais aplicável e teve-se um interesse, sabe-se também, né, do potencial das plantas. A gente tem um exemplo clássico, a papoula, né, o ópio. Então, quase 100% do que a gente conhece é através dessas análises e com o advento da globalização, a gente teve também o conhecimento do cannabis. E no Brasil, as sementes, né, e o plantio, de uma forma, inclusive, acidental, ele se deu com a imigração, com a chegada dos navios, e a partir de 1500, 1600, a gente já tem também desenhos e descrições dessa planta. Ah, legal. Bom, até falar para a galera que a gente vai ter várias palavrinhas novas aí, então vão anotando, né? Fitocannabinoide, CBD, endocannabinoide, vai ter várias coisas. Eu já estudei algumas coisas, vou deixar depois também o link da matéria que a gente fez lá atrás, que explica algumas coisas também, alguns conceitos iniciais aí que tem bastante informação. Os mecanismos, bom, a gente, né, falando do uso e tal, obviamente ele tem benefícios, né? Então, e tem ações dentro do corpo, né? Que mecanismos, né, de ação a gente tem aí com o uso do CBD e que trem que já que a gente está em BH, esse tal de sistema endocannabinoide, cara? Então, Gabriel, o nosso corpo ele tem uma orquestra muito grande de funcionamento. É algo de conexões muito complexas. E, através do conhecimento dessas conexões, a gente descobre muitas coisas. Então, os mecanismos de ação do CBD, o uso, né, do cannabis medicinal, ele se deu, a priori, pelo conhecimento de um sistema endocannabinoide. Esse sistema endocannabinoide é um sistema de conexão, de comunicação intercelular. Então, quando a gente tem qualquer estímulo de dor, estímulo de prazer, alterações, por exemplo, como ansiedade, taquicardia, a emoção que a gente tem no esporte, está relacionado a uma comunicação entre as células, na maioria das vezes mediado por neurotransmissores. Então, eu tenho duas células conectadas, produz-se, o próprio organismo tem substâncias, essas substâncias são produzidas e que geram potenciais elétricos, e isso gera uma comunicação, consequentemente. Então, o sistema endocannabinoide, ele foi conhecido, a princípio, porque tínhamos moléculas muito semelhantes ao que a gente tem, por exemplo, do CBD e do THC no nosso próprio organismo. E esse sistema ele estava muito relacionado à questão de bem-estar, à questão de comunicação, sensações de prazer, e também relacionado ao que a gente conhece como homeostasia, que é um bem-estar, é uma manutenção do organismo de um funcionamento pleno. Então, através do conhecimento desse sistema endocannabinoide, foram vistos e foram, né, descobertas moléculas, substâncias, dentre elas a gente tem o 2-AG, a anandamida, que são substâncias produzidas pelo nosso próprio corpo e que têm uma estrutura molecular muito semelhante ao que a gente viu na planta, ao que a gente conseguiu extrair, o que a gente conseguiu analisar da planta. Então, a partir disso, conheceu-se o sistema endocannabinoide, que são receptores e são substâncias próprias do organismo humano, são produzidos pelo nosso organismo e que têm essas estruturas semelhantes. Então, levantou-se o questionamento. Opa, eu tenho já uma substância, eu tenho um neurotransmissor, e eu tenho outras substâncias que não são corpóreas, que não são produzidas no nosso próprio organismo, e que têm afinidades semelhantes. Então, a partir disso, a gente conheceu o sistema endocannabinoide. E, através do conhecimento desse sistema, de como essas substâncias elas são ligadas, o que isso desencadeia, a gente começou a conhecer mais sobre os potenciais terapêuticos da cannabis, as formas de aplicação, quais que são os nossos objetivos em relação a essa terapia canabinoide, por saber que existe um sistema do nosso próprio organismo que comunica de forma íntima com essas outras substâncias que são semelhantes. A gente tinha colocado lá na pauta, lá na frente, para falar disso, mas acho que vou puxar agora que faz, né, que tem um link maior com isso, talvez, que você falou da sensação de bem-estar,
que descobriu-se recentemente, não sei se a palavra certa é descobriu, a questão do o que a gente chamava de endorfina, na verdade, era produzido pelo sistema endocannabinoide. Não sei se estou falando besteira, mas tem uma questão dessa, né? Na verdade, a endorfina também é uma substância relacionada ao prazer, né? Uhum. Então, assim como outros neurotransmissores, como a dopamina, a endorfina, a anandamida, são todas substâncias que, quando ligadas em determinados receptores, elas vão desencadear sensações de bem-estar. Então, são moléculas que não são iguais, são substâncias diferentes, mas que têm um bem-estar semelhante. Então, assim, é como se a gente comparasse o bem-estar global, mas o bem-estar de um maratonista, por exemplo, que consegue concluir uma prova num tempo que ele não estava habituado, e a sensação, às vezes, de um nascimento de um filho. Então, a comparação, grosso modo, é dessa forma. O bem-estar, sim, ele é algo que é semelhante, mas a endorfina é uma substância diferente do que a gente tem no sistema endocannabinoide. Então, a nossa principal substância relacionada ao bem-estar, à felicidade do sistema endocannabinoide, da parte relacionada ao cannabis medicinal, à terapia canabinoide, é a anandamida, né? Então, elas vão se ligar em receptores diferentes, mas o final, que é o meu endpoint, que é o bem-estar, elas têm essa semelhança nesse desfecho. Tá, não, legal. A gente tem se focado bastante, investido bastante nos estudos CBD pelo potencial terapêutico, né? Tem trazido resultados com, né, o uso contínuo, e aí não estão falando nem dentro do esporte, né? Sim, hoje existe diversas aplicabilidades clínicas da terapia canabinoide, do tratamento. Eu brinco muito que a gente só dá bom dia para quem a gente conhece, né? E ao longo dos anos, temos conhecido muito mais sobre a terapia canabinoide, com consequente tentativas de aplicações dessa forma de tratamento, e com sucesso. Então, inicialmente, as grandes pesquisas, hoje, quando se dispõe a falar de resultados, de desfecho, uma droga funciona, como que ela funciona? Eu preciso de ensaios clínicos, eu preciso de trabalhos bem feitos, bem desenhados, que vão mostrar realmente se esse tipo de intervenção, que a gente fala, ela é eficaz. E isso foi feito, e continua sendo feito, com várias patologias, vários problemas de saúde, várias doenças, e tem-se resultados muito positivos. Então, um exemplo clássico, que eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, a aplicabilidade do CBD em crianças ou em adultos que têm quadros de epilepsia, de crises convulsivas refratárias. E a gente já tem trabalhos muito bem desenhados que mostrou a eficácia e segurança desse tratamento. Então, pacientes que tinham muitas crises convulsivas, que com a terapia que a gente tem medicamentosa já conhecida, não tinham um efeito e um controle adequado dessas crises, e a gente sabe que o uso da terapia canabinoide, ela altera os receptores, ela altera o limiar do sistema nervoso central, e viu-se uma redução do número de crises convulsivas, uma melhora da qualidade de vida de crianças, adolescentes e adultos que tinham crises convulsivas refratárias. Só que hoje não é mais só a questão da epilepsia, né? A gente tem trabalho relacionado com CBD, THC, terapia canabinoide, com pacientes oncológicos, tratamento de dor crônica, fibromialgia, por exemplo, tratamento de dor em pacientes com esclerose múltipla, doenças desmielinizantes, doenças do sistema nervoso central, pacientes que são submetidos a quadros, né, e que apresentam náuseas e vômitos relacionados à quimioterapia. Então, mais uma vez, o rol dessa terapia nesse perfil de paciente oncológico, espasticidade muscular, principalmente em pacientes que às vezes têm contrações e têm síndromes que têm a apresentação com contrações musculares, a gente já tem estudo mostrando, e agora abrangendo cada vez mais o conhecimento da terapia canabinoide. Então, a parte de inflamação, de recuperação muscular, sensação de prazer, de tratamentos de doenças comportamentais, tratamentos de doenças psiquiátricas, ansiedade generalizada, melhora no perfil do sono. Então, são todas aplicações que têm sido estudadas e a gente tem tido bons resultados com a terapia canabinoide nesse perfil de paciente. Então, a cada ano ficamos mais felizes
principalmente porque precisamos conversar sobre isso. É um tratamento, e isso, quando é feito de uma forma séria, de uma forma bem embasada, a gente sabe da melhora da qualidade de vida, do controle de sintoma, e que esse é o nosso objetivo, né? Deixar de existir preconceito e tabu e focar no objetivo de todo mundo, né? Que é estar bem e de poder trazer o bem para o próximo. Então, como pesquisador, como médico, a gente fica muito grato em poder fazer isso, ver que o paciente tem melhorado, tem tido resposta com algo que tem nos permitido conversar mais e estudar mais. Não, legal, assim, eu vou até abrir um parênteses aqui, o que me interessou muito quando a gente começou a falar de CBD, meu pai foi paciente oncológico, e aí eu vi o tanto de medicamento que ele teve que tomar, não só para o tratamento direto do câncer, mas todos os efeitos colaterais, né? Eu falei, cara, não é possível que tenha, né, tenha que ser tanto remédio. Meu pai acabou falecendo, tem 1 ano e pouco, mas eu falei, o negócio do CBD, quando eu vi, eu falei, bom, talvez os efeitos colaterais, pelo menos do que meu pai teve, talvez o CBD pudesse ajudar nisso, né? Sim, a gente sabe, né, que não anula um tratamento, então, um tratamento quimioterápico, um tratamento oncológico específico, ele precisa ser feito, mas talvez os efeitos colaterais desse tratamento, né, náusea, vômito, perda de apetite, inapetência, alteração de humor, pode ser amenizado, pode ser diminuído e melhorado com o CBD. Ah, legal. E quando a gente fala de CBD, acho que todo mundo fala, o pessoal vai fumar, vai fumar. Como é que é a posologia? Como é que se toma? Como é que se usa o CBD ou, né, a cannabis? Bom, então existe sim algumas formas inaláveis, mas não é cigarro comum, sabe-se que não é, inclusive, para a própria questão de saúde, né? A gente não tem isso e sabe que isso é muito prejudicial. Existem alguns estudos comparando eficácia, porque cada via de administração ela tem benefícios e tem pontos negativos, pontos positivos e pontos negativos. O que a gente tem hoje, que é o nosso maior rol, que a gente mais usa, que é o tratamento sistêmico, então, por soft gel, por cápsula, que contém medicação, contém óleo da medicação, tinturas, né, que são gotas, que é o que a gente usa também muito, que é a nossa principal forma de administração, porque ela permite uma titulação da medicação, uma facilidade. Então, eu preciso aumentar um pouco, é muito melhor eu dar 2 gotas a mais, 3 gotas a mais, que, por exemplo, partir um medicamento, partir um comprimido. A gente não tem isso em comprimido, mas a parte da tintura, pelo menos aqui é o que a gente mais usa, o que a gente mais vê, e os nossos trabalhos confirmam esse dado da empresa. E existe também outras formas, né, que a gente chama de forma tópica. Então, trabalhos que mostram pacientes que têm doenças inflamatórias intestinais, doenças do reto, do intestino, talvez o uso tópico da medicação poderia trazer um benefício, uma melhora. A gente já tem isso avançando, mas a nossa principal via de administração é por via oral. Inclusive para paciente, às vezes, mais grave, que usa sonda, a gente tem essa facilidade de poder usar também o CBD nas nossas formulações. Em relação à posologia, isso é muito específico, o tratamento ele precisa ser acompanhado do ponto de vista médico, então a definição de quantos miligramas, quantas vezes ao dia, ele é acompanhado, e isso vai sendo reajustado conforme a resposta do paciente, conforme as expectativas do tratamento. Então, o que facilita muito para a gente, né? Poder mudar muito fácil a quantidade a concentração que o paciente está recebendo todo dia. E hoje em dia, de uma forma mais nova também, a gente já tem produtos cosméticos que apresentam compostos canabinoides na sua formulação. Então, produtos para tratamento de doenças inflamatórias relacionadas ao tecido epitelial, rosácea, acne, que tem componentes inflamatórios, a gente já sabe que, do ponto de vista tópico da própria medicação, a gente tem um benefício. Então, são as nossas principais formas de administração quando se fala na terapia canabinoide. Legal. Agora eu vou chamar o Pedro aqui, que tá só ouvindo, né, Pedro? Vamos... Pedro não, perdão, Gustavo, que está só ouvindo, vamos acordar agora. Passa a bola para ele agora um pouco. Gustavo, como é que é o histórico do CBD no Brasil? Então, desde quando é liberado pela Anvisa, por exemplo, né?
Gabriel, primeiramente, né, obrigado aí pelo convite. Prazer falar com você desse tema aí que é bastante controverso e inovador ao mesmo tempo, né? O histórico da regulamentação no Brasil, ela começa um pouco antes de 2015, muito liderada por mães que tinham filhos com epilepsia infantil. E essas crianças e essas mães estavam passando ali por um desafio que não encontravam um tratamento que dava o resultado esperado. E a partir do uso de produtos contendo um alto teor de canabidiol, eles começaram a ver uma melhora muito grande desses quadros clínicos. E pressionaram bastante a Anvisa, fizeram um lobby grande favorável, né, no Congresso. E aí a Anvisa aprovou o primeiro marco regulatório da cannabis em 2015, que foi a RDC 17, depois atualizada pela RDC 335, que ainda está em vigor, e passou a permitir o acesso a produtos de cannabis por brasileiros importando esses produtos. Então, empresas estrangeiras ou empresas brasileiras associadas com empresas estrangeiras começaram a fazer a distribuição desses produtos a partir de uma importação direta. Então, o paciente pega uma prescrição médica, entra com um processo que hoje em dia é automático na Anvisa, recebe um e-mail com uma autorização de importação de produto de cannabis e por 2 anos pode importar até o limite que está dentro daquela prescrição. Hoje a Easy Labs auxilia o paciente nesse trabalho também. Uhum. E aí depois, mais para frente, né, a Anvisa estudou bastante o tema e deu um passo extremamente importante para a abertura do mercado de cannabis no Brasil, que foi a aprovação da RDC 327. E aí essa regulamentação passou a permitir que indústrias farmacêuticas brasileiras ou importadoras de medicamento realizassem o registro dos produtos aqui no Brasil e a comercialização em farmácias. Então, hoje a principal empresa do nosso grupo, né, é uma indústria farmacêutica especializada em cannabis, e a gente está seguindo por esse caminho para disponibilizar os nossos produtos em farmácia e facilitar aí o acesso. E aí não só produtos contendo alto teor de CBD, mas diversos outros canabinoides para diversas aplicações terapêuticas. Você falou que em 2015 o pessoal fez o lobby para importar, é porque o mercado lá fora, acho que principalmente nos Estados Unidos, né, seria o grande player nesse mercado? Então, na época, né, em 2015, não eram muitos países que tinham a produção já regulamentada. Os Estados Unidos, alguns estados, Uruguai, desde 2012, né? Israel, desde a década de 90, eles produzem e realizam pesquisas, o que pouca gente sabe, mas o que a gente viu foi uma grande evolução no mundo, né? De regulamentação, de legalização, e aí tanto para o uso medicinal quanto para o uso recreativo, e um grande crescimento do valor desses mercados também, né? Em número de vendas, em número de mercado. Então, hoje o mercado no mercado global de cannabis já chegou na casa de 20 bi de dólar. A gente tem uma expectativa grande aí de chegar em 2024, passar de 100 bi de dólar. E aí um grande potencial aqui no Brasil também, né? Que a gente sabe o tamanho da população, a tendência, né, de utilização de tratamentos mais naturais. Então, realmente teve uma abertura grande que foi, e a regulamentação brasileira foi acompanhando essa evolução. Legal, e até é bom frisar, né? No Brasil você não pode plantar, né? A plantação não pode, é tudo, né? E o uso recreativo também é proibido no Brasil, gente, né? Isso continua proibido, não mudou nada. E a plantação não pode plantar no Brasil, né? Você, de qualquer forma, mesmo produzindo, a matéria-prima é importada. Exato. A parte aqui foi permitida a produção na parte final da cadeia produtiva, né? Então, aqui na nossa indústria, a gente tem a permissão para fazer a formulação, a gente importa o insumo concentrado né, a cannabis já extraída. Então, aqui no Brasil, você não pode lidar com planta.
Então, é a partir do insumo farmacêutico que a gente faz essa etapa final de formulação e aí os controles de qualidade que são exigidos para a gente alcançar um nível de qualidade e de segurança exigidos. Legal. E até fazendo um comentário nada a ver aqui, que esse realmente não está na pauta, na XP tem um fundo já que você pode investir em empresas que comercializam cannabis. Acho que a maioria nos Estados Unidos, mas já tem um fundo lá. Sim, sim, é bem bacana ver essa abertura, né? A gente já está vendo a estruturação de alguns fundos aqui no Brasil, que são ETFs, né? Fundos que você investe aqui, eles investem no mercado de ações nos Estados Unidos e no Canadá. A gente está vendo o crescimento nessa área do mercado financeiro também, dando a oportunidade para pessoas que acreditam nesse mercado colocar seu próprio dinheiro ali, né? Então é bem legal isso. Avisando para a galera que o Mundo Tri não é só sobre esporte, também é sobre investimentos, então fiquem... Brincadeira. E da nossa parte médica também é muito importante isso, assim, saber que as pessoas estão levantando esse questionamento, que as pessoas têm preocupado com isso, o impacto da economia, levanta a oportunidade da gente poder conhecer mais, investimento em pesquisa. Então, andamos muito juntos, né? Não, a minha parte também não é um mundo à parte. Então, estamos todos no mesmo barco. Vai ter mais palestra do Pedro pelo Brasil, falando de cannabis, então é bom demais, né? A gente, chamando, já que o Pedro apareceu, a gente falou muito sobre o CBD, e a galera tem sempre... tá, mas e o THC, né? Porque, em teoria, o que dá barato é o THC, porque fala de CBD e não THC. Quais são as diferenças? Então, são moléculas diferentes, né? São canabinoides presentes na cannabis. Então, a gente consegue extrair, identificar essas duas moléculas de formas distintas. O THC, entre aspas, virou o vilão da história por essa comparação de uma forma um pouco equivocada, né? De ter, e na verdade a gente sabe que os efeitos do ponto de vista psicotrópicos, de euforia, estão relacionados ao THC, mas o THC tem a parte de potências terapêuticas, principalmente do ponto de vista médico. Então, a questão desses efeitos de euforia, eles são conhecidos e estão relacionados ao THC, mas a gente sabe, por exemplo, que a parte de bem-estar, de sensação de prazer também estão muito relacionados ao THC, a parte de modulação do apetite. Então, hoje a gente já tem drogas que são moléculas sintéticas, inclusive, que imitam a parte molecular do THC, para principalmente uso de pacientes oncológicos. Tem uma droga que foi liberada para o tratamento de náuseas e vômitos em pacientes oncológicos, que é uma molécula sintética semelhante ao THC. Então, ele não é esse vilão todo que as pessoas fazem. A estrutura molecular dele é muito semelhante da anandamida, que a gente conversou mais cedo, né? Que é essa molécula que dá a sensação de felicidade, de bem-estar, entre aspas, a nossa partícula do sistema endocannabinoide relacionada à felicidade. Então, não é esse vilão todo. É ainda menos discutido, principalmente do ponto de vista, né, da parte do esporte. A gente conhece um pouco menos, mas isso não anula os benefícios e não anula as suas ações. Então, ele não é o ruim da história, não. A gente até soltou a matéria, acho que na semana passada, retrasada, da corredora norte-americana, que ela foi pega no doping, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais de doping e tudo, mas, na verdade, pelo uso recreativo do THC, né, como o estresse, né, pré-olimpíada, enfim, toda a situação que ela passava, porque o CBD é permitido pela UADA, mas o THC não. E aí ela foi pega, enfim, está em discussão ainda se ela vai ou não aos jogos, porque ela explicou qual era, não, né? Enfim, isso aí é um capítulo à parte, mas a permissão não existe, né? O THC, se eu não me engano, até quando é pego, como é recreativo, não é. Porque, né, acho que no doping tem a droga estimulante, não sei se são os nomes, né, droga que ele usa para ganhar, né, rendimento ou ganhar performance, obrigado, e drogas que são recreativas, né, que não tem performance, mas são proibidas mesmo assim, né.
E acho que o THC entra nessa segunda do recreativo, mas ainda é proibido pela UADA. Eles fizeram essa clara distinção, né, Gabriel, colocando os canabinoides como drogas recreativas ou medicinais, mas que não tenha esse aumento de performance. E aí tem uma diminuição das penalidades em relação a isso também. Então, você já viu uma evolução, né? O CBD foi colocado como uma droga permitida, tanto durante as competições quanto fora da competição, e de maneira isolada, né? A molécula isolada, mas as outras substâncias, elas permanecem permitidas, apesar de classificadas como não o performance enhancing drugs, né? Como não sendo uma droga que traz aumento de performance. E a gente falando até nisso, então, até na pauta, a gente a questão de ter aumentado a falar sobre os atletas, né, botarem que estão usando o CBD. Essa autorização da UADA, você acha, Gustavo, que foi ela que trouxe o assunto para o esporte, abriu a porta para o esporte experimentar esses benefícios todos? Essa é uma ótima pergunta, porque eu acho que ela tem uma ligação com uma grande tendência que a gente está vendo no mundo, né? A indústria farmacêutica tradicional, ela foi criada, ela surgiu há mais ou menos 100 anos atrás, nos Estados Unidos. E ela, antes da criação da indústria farmacêutica, era amplamente utilizados os tratamentos com planta, com um olhar do lado da medicina, um olhar mais holístico, né? Que é você tratar o seu corpo como um todo. E até não só o seu corpo, mas a sua saúde mental, o ambiente que você vive e tudo mais. E teve uma mudança com a descoberta dos medicamentos alopáticos, e depois desses anos todos de utilização de medicamentos alopáticos, as pessoas começaram a perceber que isso não necessariamente fazia tão bem no longo prazo, né? Então, a gente vê uma retomada dessas práticas voltadas para o tratamento holístico. E aí o atleta ele está sempre na ponta em relação a essas novidades e a essas tendências, né? Uhum. E o atleta sempre é uma pessoa mais antenada que busca tratamentos naturais. Então, eu acho que foi uma ótima evolução, né? Isso foi em 2018, teve essa decisão da UADA, e agora está sendo acatada nesses Jogos Olímpicos, né? Então, eu acho sensacional, e a expectativa é uma evolução do conhecimento e abertura para tratamentos envolvendo outros canabinoides e outras terapias naturais também, que trazem uma melhoria no bem-estar. Acho que deu para ver esse processo agora pré-Olimpíada, assim, mais atletas aparecendo e talvez já usassem há mais tempo, mas também com um pouco do preconceito que carrega o tema, né? Falam, não vou falar nada, porque pode ser que eu perca patrocinador de um lado, patrocinador do outro. E acho que o tema agora já tá, né, vindo, e eu vi aqui no Brasil, tem o Daniel Chaves, que está ali nos Jogos Olímpicos, mas eu vi outras atletas gringos também já, aí eu não sei também como é que é a questão de marcas lá fora, mas colocando qual a marca que estava usando. Então, acho que é um tema que realmente está perdendo um pouquinho aquele tabu. Olha, não, ele não está fazendo uso recreativo, não está fumando nada, ele está realmente usando uma planta para benefício. E acho que no esporte, com o que o Pedro falou, né, de relaxamento muscular, melhora do sono, controle de ansiedade, cara, que atleta, né, de altíssimo rendimento não tem problema de dor muscular, né, de ansiedade. Imagina classificar para os Jogos Olímpicos o nível de ansiedade que está exposto. E então acho que é legal para o esporte. Eu também acho que tem tudo a ver, né, cara, essa questão até o atleta amador, né, que a gente fala com muitos atletas amadores, e tem sempre o triatleta, principalmente, ele é um early adopter, né? Ele gosta de testar coisas que estão começando, obviamente, desde que elas sejam liberadas, e a UADA liberou, então
o pessoal até botou na pergunta, no Brasil pode? Pode, né? A UADA, qualquer prova que seja regulada pela UADA, se for testado pelas regras da UADA, o CBD pode, né? THC não, CBD pode. Então, a galera que vai fazer ciclo para Ironman aí, que, puta, fazer horas e horas e horas de treino, sempre acorda amassado. A gente vê relatos de pessoas que estão né, acordando melhor, conseguem se recuperar mais, dormir melhor, então acho que naturalmente o corpo já se recupera mais, né? E antes da gente falar até dos Jogos Olímpicos, vou fazer uma pergunta para o Pedro aqui. O CBD foi aprovado, isso não está na pauta, eu gosto de pegar você de surpresa para ver se vocês estão espertos ou não. O CBD, muita coisa a UADA aprova, na verdade para vocês dois, né? A UADA aprova, porque em teoria não tem nada contra dizendo que ela é performance enhancing de alguma forma. Mas você acha que o avançar das pesquisas, agora mais uso, os efeitos colaterais podem aparecer, enfim, você acha que a UADA pode regredir no que ela aprovou? Gabriel, eu acho que não. O que a gente já tem hoje, que inclusive deu substrato científico para essa liberação, já é muito consolidado. A gente já tem essas pesquisas muito bem feitas, a gente já conhece muito mais. Então, nesses últimos anos, soube-se muito mais sobre tanto os efeitos colaterais da terapia canabinoide, como os benefícios, e na parte do esporte, os benefícios aplicados. Você teria um aumento, por exemplo, de performance, algo que pudesse trazer uma diferença entre dois competidores, né? E a gente sabe que isso, pelo menos com o CBD, não é visto do ponto de vista de aumento de performance. Então, de uma forma indireta, eu dormindo melhor, eu me alimentando melhor, eu tendo um tempo de recuperação muscular maior, consequentemente, eu vou ter um ganho de performance, mas isso não é exclusivo do CBD. Então, talvez essa informação traga esse substrato, porque o dormir bem, eu tenho outras formas de dormir bem, né? Então, essa diferenciação fez com que eles embasassem muito para a liberação. Eu não acredito que vá ter um retrocesso em relação a isso. Inclusive, no ponto de vista, né, puxando o assunto da questão do doping que vocês conversaram, a gente tem visto que o limiar da detecção, inclusive o THC, ele tem ficado um pouco menos rigoroso, então houve mudanças também nos pontos de corte de detecção do THC, então não só em relação ao CBD, na liberação do CBD puro, então não acho que vai ter esse retrocesso não, veio para ficar e a gente está feliz com isso. Não, é que eu vejo os relatos, o pessoal, não, eu durmo melhor, eu fiz um treino pesado ontem, tomei 2 gotas lá, daqui a pouco a gente até fala do Full Spectrum, não sei o que lá, tem vários nomes interessantes, e aí acordei bem, consegui fazer o treino ainda melhor do que o de ontem, aí você começa a falar, pô, né, parece que, não parece, mas você fala, pô, o negócio faz milagre, né, e aí, mas eu acho que isso muito depende da pessoa, obviamente, né? Às vezes a pessoa não conseguia dormir 6 horas seguidas, agora consegue. Então, o benefício é o corpo dele se recuperando, né? Não é o CBD que está fazendo ele ter a performance, né? Exatamente. É algo que faz parte do processo do esporte, né? Beleza. Gustavo, agora, se a gente falou aí dos Jogos Olímpicos, né? São os primeiros jogos onde o CBD está aprovado, né? Tem mais atletas usando. Como é que está a expectativa de você, tua expectativa, tua cabeça, enfim, tua opinião, tudo sobre isso aí dos jogos? Gabriel, acho que é bem bacana, né? Porque traz mais informação para as pessoas, para a sociedade civil, para a sociedade médica, né? Os atletas sempre foram influenciadores em relação a tudo no mundo, né? Principalmente saúde. Então, eu acho um avanço muito grande. A gente tem uma expectativa também que em breve tenha uma abertura ainda mais das possibilidades de uso de outros canabinoides nas Olimpíadas, e a gente espera que tenha um conhecimento ainda mais, uma abertura e um crescimento do mercado por conta dessas vozes ativas aí, sendo patrocinada por marcas de empresas de cannabis, né, dando seus próprios relatos em relação à utilização do CBD
para o esporte, então, extremamente positivo e um tema que está bastante em alta aí na utilização do esporte. Acho que é um mercado gigantesco, a gente olha com bastante interesse isso, porque a gente sabe da parte clínica, dos estudos que dão o embasamento para a utilização dos produtos de cannabis em relação ao esporte e acho que é isso, cara. Estamos bem satisfeitos acompanhando aí a evolução do mercado. Legal, a gente está gravando agora dia 23, acabou de começar, né, os jogos, a abertura dos jogos foi agora há pouco, de manhã, não tem umas 2 horas que começou, então vai ser legal de ver realmente. E como é que, Gustavo, eu falo, beleza, gostei, estou interessado, quero usar o CBD. Como é que eu faço para usar o CBD no Brasil? Bom, tem duas formas, né? Ou você compra na farmácia. Hoje tem um produto na farmácia e o mercado está abrindo aos poucos. A gente pretende entrar com um portfólio variado aí até o começo do ano que vem nas farmácias. E hoje, se você quiser comprar hoje, é só mandar um WhatsApp, entrar em contato pelo site, Instagram da Easy Labs, e a equipe aqui faz todo o processo de importação. Era algo que era burocrático, era demorado, mas hoje já tem uma velocidade, e claro, né, ter um acompanhamento de um profissional médico que precisa dar a recomendação e a prescrição se ele achar que é devido iniciar o tratamento com os produtos de cannabis. Então, hoje em dia tem a importação por volta de um lead time, desde a consulta médica até o recebimento de produtos, por volta de 30 dias, e muito em breve aí nas farmácias de todo o Brasil. E o CBD no Brasil ainda é tarja preta que chama? Você precisa de autorização médica para comprar, né? Precisa ter a guia médica, precisa ter a autorização da Anvisa, como você falou, né? Para comprar, não é chega, compra e vai. Sim, Mesmo quando estiver na farmácia. Sim, é considerado uma substância de controle especial, então passível de prescrição médica. Então, legal. Então, quem quiser usar tem que procurar um médico. O médico indicou, procura aí a Easy Labs, o WhatsApp da Easy Labs, para pegar a autorização da Anvisa, autorizando, e o paciente recebe em casa, né? Atualmente, estava lendo, não, né? A compra vem direto para a casa do paciente, né? Exato, essa é a parte positiva da importação, você recebe na sua caixa de correio. Legal. E tudo, hoje tudo eletrônico, né? Você falou, antigamente era o quê? 2 meses, 3 meses para autorização da Anvisa? Chegou a demorar mais de 90 dias, Gabriel. E agora tinha papelada envolvida. Hoje é tudo digital. A pessoa recebe um e-mail da Anvisa. É muito bacana, né? A Anvisa desburocratizou muito esse processo e a Anvisa é um órgão super profissional e muito técnico. Então, você recebe um e-mail da Anvisa com a sua autorização e aí você pode tanto fazer essa importação quanto pessoas que viajam aí, voltando aí, acabando a pandemia e voltando às viagens, você com a sua autorizaçãozinha impressa, você pode comprar fora também e trazer esses produtos. Então, hoje em dia está bem rápido. Legal. E Pedro, e do ponto de vista médico, tem muito médico que já está adotando ou também tem um preconceito dentro do... Assim, tem pouca gente que estuda a fundo a droga para indicar? Não, hoje a gente já tem isso. Queremos que a cada ano mais diversas especialidades médicas. No início, né, do tratamento de terapia canabinoide era muito mais restrita à parte da neurologia, da prescrição para tratamento de epilepsia. Hoje, diversas especialidades já têm o manejo, já têm expertise na prescrição da terapia canabinoide. Então, médicos reumatologistas, clínica da dor, médicos que são especialistas em cuidados paliativos, oncologistas. Então, a gente já tem isso de uma forma mais abrangente. Quem trabalha também com essa parte de medicina do esporte, temos essas outras especialidades
na prescrição da terapia canabinoide. Então, ao longo dos anos, tem se visto, inclusive, o interesse do médico, né? Existe algo na medicina que a gente chama de decisão compartilhada com o paciente, e isso tem se mostrado cada ano mais importante. O tratamento ele não é feito só pelo médico, né? Existe e tem que haver uma conversa, um diálogo. Então, muitos pacientes chegam no consultório questionando, eles já chegam querendo conhecer, querendo saber sobre a medicação, os benefícios, os potenciais riscos, se eventualmente existir. Então, é muito importante isso, e o próprio paciente trazendo a demanda para os médicos faz com que a gente estude, com que a gente tenha interesse, então facilitou muito o conhecimento. Então não é mais tão restrito igual era antes. Legal. Até, né, falando pessoal, né, não é para todo mundo, você tem que chegar ao médico, tem que entender se o tratamento com CBD faz sentido para ir dar... não é uma moda, não é que você está entrando na moda, quero tomar porque eu quero tomar, meus amigos estão tomando, não é isso, é para cada um. Com certeza. E uma coisa legal de falar também é assim, não é para cada um tem um jeito de tomar também, não só como é administrado o remédio, mas também a quantidade, né? De quantas gotas, o tanto, não sei quanto CBD, como é que... Dá um overview disso aí, por favor. É o que você falou, inclusive, né? A gente tem alguns produtos, você falou do full spectrum, a gente tem o CBD isolado. Então, assim, a consulta médica, entender o problema do paciente, faz com que a gente defina o melhor tipo de produto. Eu vou usar um full spectrum, que eu tenho outras ações, ou então eu vou usar só o CBD isolado, eu vou usar o THC isolado. Então, isso depende do problema do paciente, da patologia, de como a gente quer abordar isso, se o paciente tem algum outro problema de saúde, se o paciente toma alguma outra medicação. É um tratamento muito seguro, a gente sabe que os potenciais efeitos colaterais são muito pequenos, mas isso não anula, por exemplo, interações medicamentosas com outras terapias. Então, essa avaliação médica, ela é muito importante, a gente conhecer o doente, saber quem eu estou tratando, por que eu estou tratando, e quais que são os meus prováveis empecilhos durante o tratamento do paciente. Então, primeiro, eu preciso saber se existe alguma outra patologia. Então, pacientes, às vezes, que têm quadros ansiosos mais exuberantes, que têm uma tendência a serem mais ansiosos, a terem quadros relacionados à ansiedade, no fundo, pânico, eu preciso ponderar melhor meu tratamento. Se é algum paciente um pouco mais idoso ou algum outro doente que já usa medicações, outras medicações, eu preciso conhecer as interações que podem haver, não do ponto de vista só de droga, mas do ponto de vista de metabolismo do nosso organismo, né? A gente depende de uma série de enzimas, e essas enzimas elas podem estar funcionando de uma forma diferente com o uso de outras medicações. Então, isso é muito importante. Legal. E aqui no Brasil tem de todos esses produtos, existem todos os tipos, essas divisões. É porque você falou, o full spectrum tem todos, né, os canabinoides, né? Eu falei o nome que eu só sei o nome. Porque a gente sabe que os canabinoides em si, eles têm os efeitos, só que existem outras substâncias, como os terpenos, e que eles fazem um efeito que a gente chama de entourage, um efeito sinérgico. Então, isso define, inclusive, o tipo da medicação, né? O Gustavo falou, a gente tem o objetivo de trabalhar com vários outros tipos, então, THC isolado, associação THC com CBD. Hoje, o nosso maior número de pacientes usam o nosso CBD, mas que tem uma porcentagem pequena de THC, que é um valor muito pequeno. Então, a possibilidade que a gente tem de uma indústria farmacêutica, de ter um controle adequado, isso, inclusive, traz segurança para os nossos pacientes, obviamente, no tratamento habitual, mas principalmente do ponto de vista de esporte, né? Porque eu tenho uma parte rigorosa por trás, analítica, que me dá confiança de que aquele produto tem tal porcentagem de CBD, tal porcentagem de THC e tal porcentagem de outros canabinoides. E essas mudanças na legislação têm permitido isso muito para a gente. Você falou muito também em questão de estudos, né? Os estudos têm avançado até para abrir para outros canabinoides. E em relação ao esporte, eu sei que não é diretamente o teu público,
Mas você sabe, tem havido mais estudos em relação a isso também? Sim, a gente conhece muito mais do que se conhecia, principalmente do ponto de vista de recuperação muscular, da parte inflamatória. Então, a gente fala que é como se fosse transpor os dados, né? Tem um estudo, por exemplo, do ponto de vista reumatológico, de doenças reumatológicas, e eu vejo uma melhora do perfil de inflamação. Então, já tem estudos com públicos específicos relacionados a atletas, pacientes de performance, mas que foram iniciados através de pesquisas observacionais com outros temas. E é isso que é muito interessante. Eu observo num grupo de uma população, vejo um benefício naquele grupo, falo, opa, e se eu transpor para os meus atletas? Eu vou ter uma melhora, né, na recuperação do sono, enfim, a gente já tem pesquisas exclusivas no público de performance, atletas que tem uma demanda muscular aumentada, então a gente já tem pesquisa com isso também. Legal. Eu acho também, concordo com você, que acho que é um pouco reversível a entrada do CBD, principalmente no esporte, né? Acho que esses benefícios, o que você acaba usando, a gente fala, existe um preconceito grande, né? O que a gente está falando aí desde o começo, e às vezes a galera, por exemplo, em Ironman é muito normal os caras tomarem Advil durante a maratona. Então o cara já está 8 horas se lascando, mete Advil para dentro. Eu nunca tomei porque para mim não faz sentido. Está doendo é porque não é para você tomar remédio, é que você está fazendo alguma coisa que você está levando seu corpo aonde ele não deveria estar, né? Então eu prefiro não mascarar a dor até para eu saber até que horas eu consigo ir até a hora que eu tenho que parar. Mas a galera toma. Mas aí quando fala do CBD, fala, não, o CBD não pode. Falo, cara, você está tomando um negócio muito pior, né? Tem muito mais química, tu não sabe, não faz ideia do que faz. E o CBD é outra história, é fitoterápico. Então, né, abrir a cabeça um pouco nesse sentido, porque já tem outras drogas que são muito mais manipuladas e a galera toma porque beleza, eu posso tomar Rivotril, beleza, mas CBD não, CBD não dá, né? Ajudar também a criar essa consciência do negócio. E bom, a gente acabou falando já do doping, né? A gente tinha colocado aqui na pauta. E a galera também perguntou, né, a diferença, né, produtos como esteroides anabolizantes, né? Bom, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Sim, são mecanismos de ações totalmente diferentes. A ação no nosso organismo, então, os esteroides anabolizantes, a gente sabe do aumento de performance, então tem aumento de ganho de massa muscular, eu tenho melhora da qualidade daquela massa muscular, então os pacientes têm um desempenho muito maior. São drogas e são tratamentos totalmente diferentes. Inclusive, um é pego pelo doping e a gente já está tendo uma mudança na regulamentação do uso da terapia canabinoide. Então, inclusive, o efeito deles é distinto. Chegamos naquele mesmo ponto, né? Talvez a recuperação muscular, no final, a gente pode ter esse benefício, mas o esteroide anabolizante vai mudar a minha performance, então eu vou ter uma diferença entre os usuários e os não usuários. Não, legal. Pegando aqui as perguntas, né, que o pessoal fez, a gente tinha aberto a caixinha lá. Algumas a gente já respondeu aqui, né? O pessoal sempre pergunta se dá barato, né? O pessoal está CBD dá barato? Não, né? O THC que em teoria dá, mas também depende da quantidade. E o barato não é o que a gente tem do uso recreativo, né? Então, não é esse barato. A gente sabe da ação psicotrópica do THC, da molécula do THC, mas que é distinta do uso recreacional da cannabis. Que vale... Essa pergunta é boa, Gabriel, porque é aquele negócio dos médicos que falam muito da diferença de veneno e porção, é a dosagem. Então, o efeito psicotrópico do THC está muito ligado à dosagem e ele, associado ao CBD, o CBD tem uma tendência de segurar esse efeito psicoativo do THC. Então, acho que a questão é um pouco mais complexa em termos do qual produto que você realmente está ingerindo e em qual dosagem. Por isso é importante o acompanhamento médico. E vale repetir que o uso recreativo é proibido no Brasil. Proibido, da cadeia. E a pergunta também, acho que sequencial é sempre por que, né, a cannabis e não outras drogas?
outras drogas, talvez anabolizante ou remédios para dor. Cocaína foi o que citaram, né? Mas assim, né? Porque acho que colocam todo no mesmo balaio, que também não faz sentido, né? Do uso do recreativo de substâncias que tem esse poder de entorpecente, né? A gente tem estudo, a gente sabe dos benefícios do CBD e do perfil de segurança, e que é diferente das outras drogas sintéticas ou até drogas naturais que a gente sabe e que a gente não conhece. Então, eu só posso afirmar que eu não tenho um efeito colateral, que não tenho algo danoso, que não tenho um prejuízo para o doente, ou para o paciente, ou para o usuário, quando eu tenho conhecimento científico. E eu tenho conhecimento científico do CBD e dos canabinoides, que eles são um tratamento seguro, são substâncias que trazem benefícios e com poder de prejuízo e malefício muito pequeno. Então, o CBD e outros canabinoides, porque a gente tem um conhecimento científico sobre isso. E assim, né? E Não é. cannabis, Não, fala, desculpa. A cannabis hoje, Gabriel, as substâncias da cannabis, né, são as substâncias mais estudadas hoje no mundo. Tem um dado de 2019 que pouca gente sabe, mas estavam em curso em 2019 mais de 500 estudos clínicos ao redor do mundo. Então, você tem hoje já uma robustez científica muito sólida em relação às substâncias da cannabis. A gente aqui no Brasil já está preparando os nossos protocolos para os nossos próprios ensaios clínicos. Então, acho que o doutor Pedro falou muito bem aí, é uma substância comprovadamente segura. Então, nada contra que seja evoluído pesquisas em relação a diversas outras substâncias que tenha aí no mundo, mas é muito importante, né, passar por essa evolução científica e ter um controle de qualidade adequado, um sistema de qualidade ativo, né, para garantir a segurança da utilização da substância pela pessoa. E acho legal também falar, né, que aqui a pergunta que a pessoa fez, ela pensou no uso final, né, o produto final que ela está usando, e que não é o CBD, né, a gente está falando lá do insumo, né, lá do início. Então é outra história, e não é a droga que o pessoal estava acostumado a ouvir, né? Então, acho que ainda é aquele negócio, quando fala cannabis, cannabis tem isso, tem que levar para isso, então ainda tem um conhecimento, óbvio, é uma cultura que... Anula-se muito a parte da parte farmacêutica de obtenção do produto, de purificação, de mudanças. Pega o produto primário, né, como se fosse uma obra-prima, e a gente não sabe o que acontece até chegar no meu tratamento final. Mas eu acho que é o processo da cultura, né? A cultura disso, né? De botar um tema que veio de 2015, mas por causa de mães, e aí agora, sei lá, a WADA liberando, mais gente vai usando, é normal você ouvir falar de uma forma não negativa, né? Por isso que é muito importante esses discursos, né? Levantar esses questionamentos, essas conversas, para a gente tirar o tabu, não existir mais, né, esse tipo de pensamento acerca do assunto. Não, legal. Acho que da nossa pauta aqui a gente conseguiu tirar algumas dúvidas aí. O assunto, eu sei que o assunto é bem longo, é bem profundo, né? A gente tem muita... Até está em desenvolvimento, né? A gente está fazendo. Mas é muito legal trazer essa questão. A gente, lá no começo, né, quando a gente postou a primeira vez, teve gente brigando, não vou falar, não vou seguir vocês mais aqui. O que mostra também que tem pessoas que ainda estão travadas, mas teve muita gente na discussão que foi muito positiva, de falar, cara, vocês leram o artigo, vocês estão entendendo o que está acontecendo, mais gente dando a cara, a tapa também, falando, eu quero falar sobre o assunto. E a gente começou porque, além de ser um assunto como mídia interessante, né, de um negócio tá quente, a gente está falando, tem trazido muitos benefícios para o esporte. A gente vai ver agora na prática, né, nos Jogos Olímpicos, o uso mais constante e menos preconceituoso, né, um pouco menos preconceito do assunto. Então, queria agradecer vocês aí pela aula aí de CBD. Se quiserem também falar, quer deixar alguma consideração final aí,
Fiquem à vontade. Eu acho que o Gustavo falou é muito importante. Assim, a imagem que a população tem do esporte é uma imagem muito bonita, uma imagem de transpor limites, de abdicar de muitas coisas. Então, a terapia canabinoide relacionada aos Jogos Olímpicos, aos atletas de alta performance, isso traz uma solidez no assunto, traz uma segurança para as pessoas, e poder ter isso nessas Olimpíadas e ao longo dos anos, essa permissão, para nós, é muito vantajoso. É uma mudança de cultura, é uma mudança de paradigma, e que, mais uma vez, nós, do ponto de vista médico, assistenciais, o nosso objetivo é o bem-estar. E anular julgamentos, anular pensamentos preconceituosos, faz com que a gente tenha muito mais sucesso na melhora clínica dos nossos doentes, ou dos pacientes, ou dos usuários da terapia canabinoide. Esse ponto final, Pedro, achei extremamente importante, porque a gente é uma indústria que surgiu depois de 100 anos da criação da indústria farmacêutica. Então, a gente entende de uma maneira muito mais clara quais são realmente as demandas e as dores dos pacientes, as tendências de uma procura por tratamentos mais naturais, por qualidade de vida, e o nosso objetivo é trazer uma melhora para o paciente, mas que depois ele ande com suas próprias pernas. Então, e a cannabis é uma planta extremamente complexa que traz diversas substâncias com efeitos medicinais, alguns a gente já conhece muito bem, outros a gente vai passar a conhecer. Então, estamos olhando com bastante carinho para a área de esporte, que demanda muito, né, por conta dos exercícios, e os triatletas aí sabem disso melhor do que ninguém. Então, eu acho que a nossa ideia é trazer com segurança e com eficácia produtos naturais para uma melhora dos nossos pacientes. E te agradecer pelo espaço aí, Gabriel. Estamos à disposição. Obrigado. Não, eu que agradeço, e acho que o caminho é esse, deixar um pouco o preconceito de lado e ler. Não é para todo mundo, você não é obrigado a usar, mas leia, né? Se informe, veja o que está acontecendo. Principalmente a gente aqui acaba lidando com o mundo do esporte, mas no que tem fora, né, do esporte, como você falou, o Gustavo falou, né, que veio através de mães que estavam tratando dos filhos que tinham epilepsia. Então você vê o benefício do negócio, o que ele pode fazer. E o esporte talvez seja uma das saídas ali que pode usar, mas que tem por trás outras histórias e pode mudar a vida de muita gente, né? Então, curar muita gente. Então, isso é importante de pelo menos consumir. Você não é obrigado a usar, mas, né, abra a cabeça e leia, né? Se informe, que é melhor. Bom, agradecer de novo. Espaço aberto para vocês também, quando quiserem falar mais de cannabis, de CBD. Obrigado, e é isso. Valeu, galera. Esse foi mais um episódio aí do MTCast. Fiquem ligados, sigam o canal, compartilhem com os amigos, não xinga a gente nos comentários, que não pode, está proibido. A UADA não deixa. E é isso. Valeu, bom dia. Obrigado ao pessoal. Até logo. Tchau. Obrigado.